Bom dia, meus irmãos. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Dá agitado aqui para a gente acordar e voltar à nossa rotina depois de festas do final do ano, na interrupção com programações especiais. Estamos aqui de volta à nossa EBD e voltando à mesma doutrina onde nós paramos, soterologia, hoje aula número 34, ok? Então, sem mais delongas, vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre o nosso tempo aqui esta noite, ok? Ou esta manhã. Calma, muita calma nessa hora. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender da Tua Palavra, de explorá-la, ó Deus, que Tu possas, com Teu Espírito, iluminar nossos corações e mentes para ouvirmos e aprendermos a Tua Palavra e aplicarmos as nossas vidas. Esteja conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Começando novamente, irmãos, pela nossa definição de soteriologia, estudo sobre a salvação do homem através da obra de Cristo, incluindo sua eleição soberana por parte de Deus, seu chamado, perseverança e glorificação. Hoje nós estamos nessa parte, inclusive, da perseverança, falando ou continuando a falar da preservação, ok? Então eu vou dar uma rezinha aqui, nós vamos ler apenas o começo desse assunto, porque a gente parou no meio, ok? Nós estamos falando, é claro, da certeza e permanência da salvação, uma doutrina, inclusive, historicamente defendida pelos batistas, e, obviamente, que traz segurança, tranquilidade à vida espiritual da pessoa, porém, de maneira nenhuma, se convertido realmente for, traz leniência. Então, não é por causa desta verdade que se vive de qualquer maneira. Muito pelo contrário, a convicção do cuidado e da preservação de Deus sobre nossas vidas deve gerar o oposto. Mais dedicação, mais zelo. Essa é a verdadeira obra do Evangelho. Então, a gente sempre pensa, irmãos, que, por exemplo, desculpe a comparação, mas é verdade. Por causa da segurança de emprego, alguns funcionários públicos não trabalham direito. Na vida espiritual, irmãos, não funciona assim. Na vida espiritual, por causa do Senhor, é claro, não por nossa causa, a certeza de que a gente não vai ser demitido gera em nós sermos melhores funcionários. É o contrário, certo? Pelo menos do crente que realmente conhece a palavra de Deus e está realmente debaixo da obra do Espírito. Bem, indo então para nossos slides que nós já lemos. A doutrina da preservação é também conhecida como doutrina da perseverança dos santos. Grosso modo, essa doutrina ensina que aqueles que Deus escolheu por sua graça jamais poderão perder a salvação, ainda que estejam sujeitos a quedas e até a desvios temporários. Somos ainda pecadores, ainda estamos debaixo de tentações e situações acontecem na nossa vida. A diferença é que o salvo, ele não fica nessas situações, ele retorna eventualmente ao caminho do Senhor. Uma das bases para essa doutrina está na afirmação de que a salvação abrange uma sequência de ações de Deus que começa na eternidade passada e se conclui com a glorificação perene no futuro. Isso é referente ao texto de Romanos 8, 29 e 30, certo? Onde os tempos verbais são todos no passado, apesar, inclusive, que a nossa glorificação esteja no futuro, porque aos olhos do Senhor já é uma obra consumada. Considerando a soberania e o poder de Deus, essa sequência não pode ser frustrada ou interrompida. De fato, no texto de Romanos 8, 29 e 30, vê-se que a corrente da salvação mostra seu elo inicial quando Deus conhece de antemão e predestina aqueles a quem Ele decide alcançar. Em seguida, Ele chama e justifica essas pessoas, glorificando-as finalmente. Próximo slide, a gente lê: evidentemente, não há como quebrar esse processo, estando a salvação garantida, inclusive pelo selo do Espírito, que é o penhor da herança eterna. Ademais, é absurdo conceber o Deus da Bíblia como ser incapaz que predestina alguém para salvar, chamando-o e o justifica, mas no fim não consegue glorificá-lo. Aliás, indo precisamente contra essa ideia, a Bíblia afirma que é pelo poder de Deus que os crentes são guardados para a salvação. Então, de repente, se tudo isso que eu li aqui, meus irmãos, inclusive sobre o selo do Espírito,
Ah, mas eu queria aprender mais sobre isso. Não tem problema, é só voltar no YouTube, aula 33, que a gente não tem condição de ficar dando uma ré toda vez por um assunto, né? Senão a gente não vai sair jamais dessa matéria. Mas lá está a explicação todinha desses slides, desses versículos, para você poder aproveitar o quanto quiser. Bem, aí sim chegamos ao nosso material de hoje. Outra base para a doutrina da preservação está no conceito de novo nascimento. Jesus ensinou que o homem salvo é aquele que nasceu de novo, pela fé nele, podendo agora ver o reino celeste. Sabe-se também que quem nasce de novo se torna filho de Deus. Evidentemente, para perder essas bênçãos, o crente teria que desnascer. E mais, se quisesse recuperá-las, teria que nascer de novo, de novo. Ora, essas possibilidades não existem nas Escrituras. Nascer de novo, ou ser regenerado, tornando-se filho de Deus, é experiência única e infalivelmente resulta na salvação do crente. Então, meus irmãos, nós estamos aqui, né, na continuação, mostrando como não há possibilidade de se ter um vai e volta, vamos chamar assim, né, de salvação na vida da pessoa. Inclusive, parece engraçado até, né? Ou trágico, se você preferir. Mas tem crente que vive exatamente debaixo dessa égide, dessa ideia. Então, hoje está salvo, parece aquele cara lá do Alto Compadecido, né? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Está salvo, está perdido, está salvo, está perdido. Dependendo, como eu já falei em outras aulas, do padrão de quanto precisa para perder a salvação que aquele grupo, aquela igreja tem. Tem gente que só, né, assistiu televisão, grupos evangélicos tão destituídos de doutrina, assistiu televisão, perdeu a salvação. Jogou bola, já perdeu 2 vezes, porque não pode jogar futebol. Eu gostaria de estar brincando, mas não estou. Eu convivi com uma pessoa, irmãos, que literalmente ia à praia, uma irmã, de saia comprida. Tá? Nem uma bermuda, né? Porque, infelizmente, a maioria dos maiores, mesmo sendo peça inteira, às vezes são muito reveladores, nem mesmo de bermuda e camiseta, não. Ela ia de saia. Por quê? Porque tinha medo de perder a salvação. Então, tem muito crente, muito evangélico, que vive debaixo desse peso. Aliás, católico também, porque você pergunta para o católico, você é salvo? A resposta padrão é, Deus que sabe. Deus me livre de viver assim. Passar a vida inteira sem você ter ideia do que vai acontecer com você depois da morte. Porque, irmãos, a gente não está falando de uma reprovaçãozinha num concurso. A gente não está falando de perder, de repente, um sorteio, não. É eternidade. É céu e inferno. E você viver na dúvida do que vai acontecer com você depois da morte? Em contrapartida, o que nós estamos estudando? Por causa de Deus, não por nossa causa. Nós temos segurança de salvação. Apesar do nome da doutrina ser perseverança dos santos, quem persevera, quem mantém os santos é o Senhor e não nós, certo? Vou pedir a ajuda de vocês para lermos esse texto, porque aqui eu esqueci de imprimir essa página dos versículos, já vou me achar aqui, mas alguém vai abrindo cada um desses versículos, irmãos, para a gente poder não deixar de lê-los, que é mais importante a base bíblica, e aí eu vou acionar e alguém se voluntaria aí. João 3, João 1, 1 de João e Gálatas, por favor. Enquanto eu me acho aqui nas minhas colas, né, dos textos bíblicos para os próximos slides a gente não demorar. Estão achando aí? Ok? Não estou vendo página virando, porque hoje em dia é tudo no celular, né? Não vira. Sou do tempo que a gente falava assim, vamos abrir. Pessoal virando para abrir a Bíblia. Nenhum problema do digital, nem nadinha. Talvez vão ter que me ajudar bastante hoje, se porventura eu cometi aqui eu de imprimir a página errada. Acontece. Bem, depois eu resolvo isso, vamos lá? João 3,3, quem já abriu aí? Acho que a gente vai precisar ter um microfone aposto aqui? Não. Ou ainda vai pegar, vai ver pilha? Rapidinho. Então vamos para os nossos comerciais, enquanto não tem. É ao vivo, irmão.
Às vezes a gente presta tanta atenção, irmãos, para não deixar passar nenhum detalhe, que acontece acontecendo o quê? Passa algum detalhe. E eu estou tentando encontrar aqui, eu realmente acho que eu não imprimi os versículos de hoje, infelizmente. A gente vai ter que escolher 2 leitores para nos ajudarem aí. Eu vou eleger o Tiago Melo para os próximos textos. Oi. Vou voluntariar o Tiago Melo Som. Oi. e a Luma. Vou dar para o par dos irmãos ali. Você está um lado do outro aí, você já mora na mesma casa mesmo, então? Já é o 3:3, João 3:3. Não, a Bíblia de crente, essa daí não. Alguém arranjou uma NVI para ela. Achou? Pode ler. Sim, calma, só um minutinho. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em nenhum lugar Jesus vai falar sobre nascer de novo, de novo e de novo e de novo. Isso ele trata como um evento único, ele compara inclusive com o nascimento físico. Ninguém nasce fisicamente mais uma vez, nem espiritualmente. Voltando aos capítulos, João 1, 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É interessante a parte que fala que nascemos por causa da vontade de Deus, não por causa da vontade dos homens, certo? O que tornaria mais uma vez Deus o personagem central, o agente de tudo isso que está acontecendo. E eu desfazer uma obra de Deus é um tanto quanto até meio petulante, arrogante. Então Deus faz uma obra completa no ser humano e ela não pode ser desfeita. 1 João 5:1. Depois Gálatas 3. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Muito bem. Então nós estamos vendo aí, mais uma vez, a prerrogativa divina da obra de regeneração e de nascer de novo, certo? Que torna alguém filho. Então nosso argumento é: não faz sentido você ficar dentro e fora, fora e dentro, porque, enfim, né? Não é uma brincadeira. E regeneração, ninguém está... Parece brincadeira de morto-vivo também, né? Morto-vivo. É um ato de Deus definitivo na vida da pessoa. Eu sei que nós perguntamos na última aula, né, as semanas atrás, você fica na cabeça... Porque esse é o problema, irmãos, quando a gente tenta avaliar a realidade e impor a realidade, a vivência para a Bíblia, você fica confuso. Aí você vai lembrar daquele irmão... Não, mas eu tive um irmão na igreja de onde eu vim, que nunca se firmou, ele estava na igreja, daqui a pouco ele estava lá no piseiro, estava na igreja, daqui a pouco ele estava lá fazendo corrupção no governo, tudo de coisa igualmente, né, de qualidade boa e tal. Irmãos, o mais provável, eu vou dizer isso com 90 e tantos % de certeza, é que ele nunca convertido foi. Muita gente vai ficar claro pelo arrebatamento que cresceu na igreja, mas nunca se converteu. Eu até mencionei que em plena conferência fiel, onde supõe-se, estão ali pastores e líderes, tudo crente, o Steve Lawson, uma vez que o texto levou a isso, ele pregou o evangelho. Ele falou assim: eu não vou partir porque eu não conheço todo mundo aqui, milhares de pessoas, que todo mundo aqui seja convertido. E está certo. Eu literalmente, irmãos, eu só tenho certeza da salvação de uma pessoa. Esse que vos fala, porque eu só conheço ele. Eu posso supor pelos frutos que o André é convertido. Mas você me dizer que pastor, eu só tenho certeza que o nome dele está no livro da vida? Não. Certeza absoluta eu não tenho. Vai que o André é um ótimo ator, né, André? Engana direitinho. Porque já conheci, meus irmãos. Tem um ditado americano que diz: se anda como pato, se nada como pato, é um pato. Às vezes não, nesse sentido, porque o cara finge. Tem todos os trejeitos. Abre a internet, tem pessoal que faz cada pataquada. E o pessoal vai atrás e jura que é homem de Deus, que é profeta, que é não sei o quê. E não é nada disso. Está vivendo um papel, né? Uma máscara. E a gente tem que cuidar, obviamente, sempre ser bem claro com a exposição do Evangelho. Gálatas 3, 26 e 29. 29, perdão. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram.
Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Muito bem. Mas vamos seguir em frente, irmãos. Agora, Paulo mesmo nos dá um estudo de caso. Então, Tiago, abra para mim 1 Coríntios 5, 1 a 5, porque a doutrina da preservação dos santos, próximo slide, também se sustenta na afirmação de que a salvação não pode ser anulada pelo pecado individual do crente. Então, não é o pecado que anula a salvação, certo? Vamos lá. Nesse texto que eu mencionei, 1 Coríntios 5, 1 a 5, Paulo fala de um crente que tinha um envolvimento sexual com a mulher do próprio pai, em outras palavras, com a sua madrasta. Era um pecado tão grave que ele diz que não ser comum nem mesmo entre os pagãos. É o que diz já o verso 1. Vamos ver o texto antes de continuar. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos, Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse texto é um texto muito conhecido, é um texto que a gente usa, inclusive, para tratar sobre disciplina, certo? É um texto que a gente usa para tratar sobre como lidar com um irmão em pecado. É um texto que a gente trata para falar sobre eclesiologia, a respeito de o irmão está em pecado, toda a igreja é culpada? Não. A não ser neste caso, quando a igreja sabia do pecado e era omissa. Então a igreja não é culpada pelo pecado dele, é culpada do seu próprio pecado, de omissão, em nome do amor. Aliás, irmãos, isso é perfeito para o mundo que a gente vive hoje, onde supostamente criou-se uma casta de pseudo-cristãos na população, aonde qualquer coisa que você diz está errado, você está julgando. E aí você não pode, você tem que amar. Não importa o que a pessoa fizer. E aí você começa a ver a suposta tolerância tomando conta, onde deveria, na verdade, haver um amor disciplinar, como Paulo está falando aqui. E olha como ele termina. Que esse jovem seja entregue a Satanás. Irmãos, hoje em dia Paulo seria cancelado. Essa não é a palavrinha da moda? O pessoal estaria nas redes sociais. Paulo, mais amor. Seja mais como Jesus. Iam falar esse tipo de balela. Por quê? Porque hoje há esse amor frouxo, onde você tem que tolerar absolutamente tudo. Isso já começa, infelizmente, na criação de filhos. E vai se estendendo para todas as coisas, né? Tá de uma tal maneira, meus irmãos, que eu vejo às vezes na internet gente reclamando de dono de empresa que demite funcionário porque chega atrasado, porque não cumpre o que tem que fazer e tal, como ele já sendo uma pessoa intolerante. Já vi sendo chamado até de fascista. O cara é dono da empresa. Ele não pode exigir que você chegue às 8 horas da manhã, não. Você pode chegar às 8h15, 8h20, 8h30. Você tem que amar mais. Então, é ridículo o modo como a sociedade está caminhando, mas está caminhando. Então, o primeiro versículo diz que era um pecado tão grave que ele não era nem visto entre os pagãos, ou seja, entre os descrentes. Devendo esse homem ser entregue a Satanás, verso 5, o que significa ser expulso da igreja, e a gente vai ver isso mais à frente no verso 13. Isso, porém, não fez com que aquele homem perdesse a salvação. Na verdade, Paulo diz que a disciplina poderia trazer a destruição do corpo, e aí, obviamente, não está falando de morte, né? Mas está falando do peso que esse homem ia carregar, a ideia de que você, sim, somatiza, você passa para a sua própria saúde, muitas vezes, o lidar com o pecado não confessado, ok? Mas que o espírito daquele homem seria salvo. Ademais, em 1 João 2:1, é ensinado que se algum crente pecar, isso não gera sua condenação eterna, mas sim sua defesa por um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Passa aí, por favor, meu filho. Isso está lá em 1 João 2:1. Alguém abriu aí? Pode ler, por favor. Meus filhinhos,
Escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Certo. Então, irmãos, o que o pecado nas nossas vidas, o que ele faz? Hoje, se não causa ou se não resulta na perda de salvação, resulta em quê, irmãos? Fica elas por elas? Não muda nada? Quais são alguns efeitos do pecado na nossa vida? Por favor, eu estou literalmente perguntando, não é retórica não. Oi? Ok, traz a disciplina de Deus, mas até que a gente chegue à disciplina de Deus, né? Mas dos homens às vezes demora. É verdade, a disciplina de Deus pode vir sobre a nossa vida, muitas vezes realmente vem. Que mais? Entristece o Espírito Santo. Isso é claro. Paulo fala literalmente isso. Oi? Muito boa. O pecado não confessado, meus irmãos, causa cauterização. Para mim, são um dos mais perigosos efeitos do pecado não confessado. O que é cauterização? Insensibilidade, certo? Então, por exemplo, não sei se você, me desculpe até se alguém aqui é assim, mas se você é uma vítima de queimadura grave, certo? 3º grau, e com aquela marca, certo? Não tem mais a mesma sensibilidade do resto da pele. Ela foi queimada. A hanseníase causa a mesma coisa, perda de sensibilidade e assim por diante. Bem, essas são questões físicas, lamentáveis, mas nunca tão graves como essa. Aí começa a acontecer o que na vida dessa pessoa, irmãos? Um abismo chama outro abismo. O problema da ladeira, meus irmãos, é que geralmente ela é percorrida para baixo. Aí você começa, e aí que está, meus irmãos, interessante. Como é que tá falando? Não soube, não? Assassino serial. Mas ontem ele estava aqui cantando e pregando, o que aconteceu? Um dia ele estava bem, no outro dia ele foi assassino serial. Não acontece assim. Eu estou botando uma coisa aqui, meus irmãos, porque geralmente a gente apela logo para adultério, né? Porque aparentemente na igreja só isso que é pecado. Mas eu já vi uma coisa bem absurda. Porque não funciona assim. Nós temos que tomar muito mais cuidado, irmãos, com as raposinhas, com as pequenas rachaduras, porque a gente fica sempre esperando o terremoto na nossa vida espiritual. E não funciona assim. E aí eu vou de novo bater, irmãos, vocês vão morrer e vão me ver batendo nessa tecla. Negligencia a sua vida diária com Deus. Vai por mim, você vai mal. Eu jamais conheci um crente vitorioso, que experimentava a alegria da salvação e que vivia de mensagem de domingo. Muito pelo contrário, eu cresci com uma geração que, via de regra, não lia a Bíblia em casa. Aí você vê, mas a vida marrom, bege, sem ânimo. Eu começava a entender, meus irmãos, o porquê que os jovens adolescentes, que é o principal grupo que eu convivia, da minha igreja de origem, não tinha conversa das coisas de Deus. A conversa era sobre menino, menina, né? Namoro, sobre carro, sobre futebol, sobre moda, era só o que se falava. Aí eu ia em outra igreja, essa ou aquela e tal, e em uma ou outra eu notava uma clara diferença. Eu não era alienígena, a gente falava de coisas que é pertinente aos jovens, mas ele tinha um conteúdo, tinha uma profundidade. Porque é muito difícil, meus irmãos, a nossa vida não exalar aquilo que a gente está botando para dentro. Porque se você põe lixo para dentro, vai ter lixo para fora. E não apenas na conversa, no temperamento, nas reações. Então, a vida diária com Deus, meus irmãos, não é religiosidade. Eu me lembro que tinha um pastor aqui que a primeira coisa que ele fazia quando você chegava no gabinete dele, ele trabalhava no prédio da igreja mesmo, né? Pastor, tem uma hora com o senhor e tal. Sentou, ele, só um minuto, irmão. Ele abria a Bíblia para ler. Aí eu me lembro que o irmão de outra denominação foi lá e o pastor dele comentou comigo que ele falou: pastor, isso não é uma coisa religiosa, não? Eu falei: meu irmão, ele falou assim: meu irmão, se lê a Bíblia no começo de uma reunião com um crente é uma coisa religiosa, eu quero ser religioso também. Não que seja uma regrinha, meu irmão, era uma coisa que aquele pastor gostava de fazer. Eu conheci um outro que ele jamais se despedia, encontrava o irmão no supermercado. E tá, como você tá? Como é que tá a família? Tá beleza? Bom lhe encontrar aqui, vamos orar. Vai ficar 2 machos abraçados no mesmo supermercado orando. Tudo bem. O ponto aqui, meus irmãos, é que de alguma forma Deus tem que estar no nosso dia a dia.
no devocional, nas escolhas. Ele não pode ser, meus irmãos, o tio distante que a gente visita no asilo no domingo. Foi a nossa mensagem, inclusive, no Ano Novo, sobre como ele participa das nossas decisões durante um novo ano. Como ele participa das nossas escolhas, dos nossos projetos. E é sobre isso que a gente está falando. Então, essa proximidade com Deus vai mudar a nossa postura diante do nosso dia a dia. Então, quando você vê um crente, irmão, como é que você está? Meu irmão, não estou muito bem não, tal. Pode perguntar como está a sua vida diária com Deus. Eu aposto dinheiro nisso que não está. A gente não está. Ele está assim, meus irmãos, ele está passando pela prova, dando glória a Deus? Não. Está passando pela prova e está esperando cair de algum lugar a solução. Spurgeon dizia que eu dou boas-vindas à onda. A onda é a ideia do problema, da tribulação, da luta, né? Eu dou boas-vindas à onda que me joga contra a rocha. Porque essa seria a função de um problema na nossa vida. Mas a cauterização, inclusive, funciona de tal maneira que nem dessa forma eu enxergo o problema. Eu enxergo como uma oportunidade de reclamar mais ainda. Então apareceu o problema, irmãos. É Deus dizendo assim, está na hora de você me buscar. Você tem duas alternativas. Faz sozinho ou faz comigo. Infelizmente, muitas vezes nós decidimos fazer sozinho. Ainda que, na nossa cabeça, a gente diz, não, Deus vai me ajudar. Não, meus irmãos, a gente precisa do ato da busca. Do ato da oração, do ato da contrição diante do Senhor. Não é apenas um desejo, né? Não é apenas não, é de fato parar, sair do olho do furacão e dizer, Senhor, como é que a gente resolve isso aqui? Qual é a tua perspectiva privilegiada sobre tudo isso aqui? E a palavra, com certeza, nos ajuda nisso. Bem, próximo parágrafo. Finalmente, é importante observar que a segurança do homem salvo é testificada pelo próprio Espírito Santo em seu interior. Romanos 8, 15 a 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É óbvio que isso é algo, meus irmãos, que pode parecer um pouco subjetivo. Como é que esse negócio, o Espírito testifica com o nosso espírito? Mas o que a palavra de Deus está falando, meus irmãos, é essa tranquilidade, essa segurança que Deus nos dá de que nós somos dele. De que, ao orarmos, nós não estamos falando com o universo, ou com a parede, ou com o teto. Nós estamos, de fato, em um relacionamento com Deus. Esse testificar não é necessariamente uma sensação que a gente tem no nosso coração. É uma coisa que os mormons defendem, né? Você sente um calor, né, da confirmação de Deus, mas é a participação constante desse Deus real e pessoal na nossa vida. Você nota que a sua oração tem resposta, que as suas ações estão sendo feitas com Ele. Você percebe quando Ele interfere, inclusive quando Ele tenta interferir, avisando-o, e você não ouve. E a coisa dá ruim. Aí você diz, bem que eu percebi que Deus estava me dizendo outra coisa e fui teimoso e insisti dessa maneira. Todos esses eventos, irmãos, são o testificado do Senhor, do Espírito Santo na nossa vida. Então, de novo, não é um sentimento subjetivo, impessoal, um calor ou alguma coisa assim. Não, é a participação, a presença, a interação de Deus exatamente no nosso dia a dia, na nossa vida. Se Ele é um Deus pessoal, Ele vai agir conosco com pessoalidade, com presença, com participação. Para terminar, meus irmãos, agora tem um catatal de textos aí para a gente, né, lacrar definitivamente. Pode clicar, por favor? Lacrar definitivamente esse assunto. Dá uma revezada aí, um ou outro, para a gente poder ir alternando. Outros textos que falam da segurança do crente são os seguintes. Então vamos lá, meus irmãos. Nessa feita eu não sublinhei só alguns, porque eu
Não sei se é o caso de algum irmão aqui na nossa igreja, porque isso é algo muito bem tratado, muito bem resolvido, né? Mas pode ser. Agora eu achei meu fio da meada. Então eu vou me intercalar com vocês para vocês não ficarem sozinhos, tá? Então eu pego o terceiro, vocês pegam 1 e 1, 2, ok? Me encontrei aqui, é que eu imprimi páginas a mais, de coisa que não está nem aqui nas minhas anotações. Pequei pelo excesso e se enrolei. Apóstolos, então? Então vamos, irmãos, prestar atenção em cada texto, porque toda hora você vai ver em música, em mídia social, em livros, em pregações, falando o contrário disso. E principalmente, mesmo que não tivesse nada disso lá fora, você tem um probleminha que são os seus próprios sentimentos. Né? Então um dia você acorda, seus hormônios não estão no lugar certo, aí você acorda assim, hoje não estou me sentindo salvo. Não, tudo bem, porque não é para sentir nada. Submeta os seus sentimentos e emoções à verdade da palavra. Os fatos não ligam para os seus sentimentos. Portanto, são os fatos. Vamos para os fatos. João 6, 37 a 40. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Muito bem. Continua. 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É claro que algumas pessoas, irmãos, poderiam relativizar, por exemplo, essa é a vontade daquele que me enviou. Ah, pastor, essa é a vontade de Deus, mas às vezes, tal. Bem, o que eu estou lendo no texto, irmãos, e eu não estou pegando minha doutrina e impondo ao texto, é que o Senhor Jesus está falando do que vai acontecer. Essa é a vontade de Deus que vai acontecer. Não é a vontade tipo, vamos ver se dá. O Deus soberano, o texto está dizendo, é um plano que Deus dá ao Filho para que ele o ressuscite no último dia com algo que está determinado e vai acontecer. Essa é a vontade do Senhor e vai acontecer. Não tem interrupção. Não importa como eu me sinta. Não me importa, inclusive, aqueles piores vales que eu posso estar passando na minha vida espiritual, e realmente acontece. O que tem que fazer é achar o caminho para fora desse vale. Esse caminho para fora desse vale não está. Ah, vou mudar de igreja, que aí eu vou... Não está aí. Ah, eu vou para um encontro com Deus, que vai magicamente melhorar a minha vida. Não. É dia a dia, irmãos, com Deus. É constância. O problema é que a gente quer, meus irmãos, pílula mágica, assim como se faz no mundo natural, a gente quer no espiritual. A gente quer, pastor, precisa fazer um encontro, aí a gente vai aqui na frente fazer uma fila, isso vai orar na nossa cabeça e magicamente a nossa vida vai melhorar, mas não. Eu já fui em retiro assim, meus irmãos, é uma bênção, retiro de consagração, você sai de lá pilhado. Passou 3, 4, 5 dias, a vida volta ao mesmo. Sabe por quê? Porque você não mudou. Você voltou ao sua vida espiritual marromeno. É constância, é todo dia. A semelhança, meus irmãos, com o exercício físico sempre me surpreende. Fui alguns dias por exercício físico, porque obviamente teve festas, eu estava em reforma lá em casa, fazendo eu mesmo algumas coisas, então, né, sem estar acostumado, aí pinta aqui, e massa ali, e não sei o que, levanta peso. E aí eu falei, hoje não tenho mais força nenhuma para ir para academia, já fiz no meu exercício físico. Aí falta 1, falta 2, falta 3, beleza. Ontem eu fui. Lembra do bendito do agachamento? Tá doendo tudo. Tá doendo, meu irmão, do meio das costas até a panturrilha. Uma semana. Só que eu queria o quê? Mágica. Eu queria não fazer um dia e tá bem. Não vou estar, você vai estar doído. E se exagerar, vai arranjar um problema de saúde. Espiritualmente, meus irmãos, é constância. Compareça. Invista na sua vida espiritual. Um devocional por dia. Presença nas reuniões da igreja. Leitura bíblica diária. Leitura de bons livros. São recursos, são ferramentas que o Senhor tem colocado no mundo cristão livre e está à nossa disposição.
Pastor, não tem dinheiro para comprar livro. Tem uma biblioteca bem ali, ó. Não tem que pagar nada, só pegar e ler. Não tem dinheiro para comprar a Bíblia, não tem problema não, baixa o aplicativo. Não tem desculpas. O que a gente precisa fazer, meus irmãos, é tomar ação para que as coisas aconteçam na nossa vida. Romanos 5. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso. Salvos da ira de Deus. Somente tem. Ok. Você já tinha pulado de cima. Irmãos, acho difícil alguém ler Romanos e continuar acreditando em perda de salvação. Olha o próximo texto. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Numa declaração de amor de Deus dessa aqui, você está duvidando por quê? Como? Sabe por quê? Ou você está dando ouvido à falsa doutrina, ou você está dando ouvido aos seus sentimentos e emoções. Porque os fatos apontam para o outro lado, apontam para outra realidade. 1 Coríntios 7:8. De modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Olha só, ele os manterá firmes até o fim, a não ser que você fale. Não é o que o texto diz. Ele os manterá firmes até o fim, ponto. Não inclui a sua participação, irmãos. Nem para mal e nem para bem. Você não está firme porque você fez bem e nem caiu porque fez mal, porque o papel é dele. Ele que preserva. 1 Coríntios 3:15. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Pronto. Então, Paulo coloca, irmãos, ele está falando sobre as divisões da igreja de Corinto, né? Ele está falando que tem gente que está trabalhando queimando óleo, né? Está mal o negócio. Então, se a obra desse pessoal não servir para nada, ele não vai ser beneficiado em nada em termos de galardão. É isso que ele está falando. Mas ainda vai ser salvo, certo? E ele faz uma distinção clara das obras válidas para galardão, que é ouro, prata, pedras preciosas, coisa que resiste ao fogo. E do outro lado ele coloca madeira, palha, feno, coisa que o fogo passou, lambeu, acabou. Então, claramente, meus irmãos, a nossa preocupação maior é: eu estou fazendo as coisas pelo poder de Deus para a glória do Senhor ou pela minha própria força e para a minha glória? Certo? Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que tudo está sendo acreditado, até um copo d'água, Jesus falou. Então nós temos que desenvolver essa santa ambição de investir na eternidade, sabendo que isso não depende da nossa performance, muito mais da nossa dependência. O que eu quero dizer para a nossa performance, irmãos, não é eu preciso salvar 1000 pessoas durante a minha vida. Pode ser. Pode ser que não. Porque o que o Senhor quer não é o que você fez, mas como você fez. Eu vou ser menos galardoado que o pastor lá da igreja de 10.000 pessoas. Pode ser, mas não por causa do número de membros. Mas como eu fiz ou não o meu ministério. É muito mais como eu faço do que a quantidade do que eu faço. Ok? Efésios 4:30. Não entristeça o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Como já explicamos na aula passada, o selo aqui não tem como ser quebrado, ele é definitivo. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Muito bem. Vai completá-la. É a promessa de que a obra vai chegar até a conclusão, a glorificação, não vai parar no meio do caminho. E para finalizar, Hebreus 7:25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Muito bem. Então, mais do que suficiente base bíblica para entendermos a segurança da nossa salvação. Ok? Então, meu irmão, cheque seus sentimentos, suas emoções, que é muito provavelmente que aí está a fonte dos seus problemas e qualquer dúvida que vier à sua mente. Tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, já transicionando para outro assunto. Enquanto isso, vamos ter o nosso intervalo. 5 minutinhos, a gente volta para a continuação da nossa aula. Muito bem, meus irmãos. Retornando aqui, nosso material, nossa lição traz uma atenção para a gente aqui. Então vamos lá. Atenção. Porque literalmente está escrito atenção. Olha, a salvação não pode ser atribuída a pessoas que professam temporariamente a fé, apenas de forma externa. Aqui teve... Não tá ligado, não? Olha assim. Aqui teve um probleminha, irmão. Não um probleminha, mas uma dificuldade de termo. Porque quando você pensa em professar a fé, você pensa uma coisa que a pessoa realmente está crendo, certo? Aqui está falando, meus irmãos, como o que está entre parênteses, apenas de forma externa. Então vamos para a nossa explicação. Várias passagens bíblicas falam de pessoas que, participando da comunhão dos crentes, testemunharam e até experimentaram bênçãos maravilhosas, caindo em seguida na apostasia completa e definitiva. Não é correto, porém, dizer que essas pessoas perderam a salvação. Na verdade, elas nunca foram salvas. Isso é evidente porque, na parábola do semeador, Jesus ensinou que a prova da fé salvadora é a perseverança. A parábola do semeador dos solos é esse texto aí. E quem não persevera nunca foi, de fato, salvo. Então, isso é para botar mais um questionamento respondido, tranquilizado, que tem muita gente que vai ter uma iniciativa, um começo, ok? Mas de fato não era convertido. Esse é um dos motivos, irmãos, inclusive, porque historicamente o batismo parou de ser algo automaticamente depois da conversão. Então a pessoa se convertia e era batizado, realmente acontecia nos tempos bíblicos. Está aí o eunuco etíope, né, convertido com a pregação de Filipe, é verdade. Mas hoje em dia, meus irmãos, especialmente quando 70% da cristandade está em lugares onde não há perseguição, um pouquinho chutado, essa é a minha expectativa, mas 50% mais um, né, está onde não há perseguição, não causa essa pressão de que a minha conversão vai trazer alguma consequência contra mim. Então, muita gente se converte porque é moda. Olha a celebridade. E eu acho engraçado também, vamos abrir um parênteses aqui, né? O Zé Pedreiro se converteu, o pessoal... Aí o fulano, que é cantor, que é jogador de futebol, se converteu. Gente, vocês viram que bênção? Qual a diferença? E eu confesso a vocês, irmãos, eu ponho mais fé na conversão do Zé Pedreiro do que naquela celebridade, dadas as estatísticas que a gente acompanha. 100% Jesus, lembra? E o menininho é o nosso cego da mais alta categoria. De crente não tem nada, absolutamente nada. O ponto é que a conversão, como o texto diz, tem que trazer perseverança. A perseverança inclui o quê? Frutos. Mudança na vida da pessoa. Vamos lá, irmãos. Bem, o primeiro texto é esse de Hebreus 6, que é um texto bastante usado por quem acredita em perda de salvação, que diz o seguinte: ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento,
pois estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então perceba o problema de quem acredita que esse texto fala sobre perda de salvação. Esse texto está falando, meus irmãos, sobre gente, e Hebreus está escrevendo especialmente ao público hebreu, está no texto, está no título, ao público judeu, que uma vez na animação daqueles que estavam indo atrás da notícia de um novo Messias, voltaram, deram para trás. Era só animação. Lembra do pessoal lá em João capítulo 6? Jesus multiplica os pães e peixes, né? Macfish para todo mundo. Ele atravessa o lago, o pessoal vai atrás dele e Jesus já manda na real. Vocês vieram atrás de mim porque encheram o bucho. Mas vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Não, você não quer, eu não quero não. E Jesus vira para os discípulos e diz, vocês querem ir embora também? Porta da rua, serventia da casa. E Pedro fala, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Você vê a diferença? Paulo vai falar que nós não somos como aqueles que retrocedem, mas aqueles que continuam em frente. É esse o cenário que Hebreus 6 está tratando. Até porque aqueles que acreditam em perda de salvação, raramente, eu nunca ouvi, eles defenderem uma perda definitiva de salvação. O que eles acreditam? O cara está bem, está salvo, né? Está ali pregando, está profetizando, falando em língua, falando toda a benção. O cara, né? Pisa na cabeça do diabo e tal. No outro ano, caiu em adultério, roubou, fez sei lá o quê, desanimou, está fora. Passam-se uns 3 anos, ele, né? Deus trabalha a vida do irmão, ele volta. Não é o que o texto está dizendo. Se perda de salvação é algo possível, acabou. Não tem mais volta. Então por que esse pessoal que acredita em perda de salvação vai atrás do irmão desviado? Não vá, porque já é caso fechado. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando sobre aquela pessoa que superficialmente veio atrás da fé. Certo? Apesar dos termos usados aqui, como por exemplo, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Como? Eles estiveram no ambiente da igreja, eles participaram daquilo que acontecia. Isso não significa, irmãos, regeneração. É aí que a interpretação deles vai longe demais e acaba caindo no erro de acreditar em perda de salvação. Ok? 1 João 2,19. Olha esse aqui. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. A gente precisa definitivamente entender, meus irmãos, que membresia de igreja local não é a mesma coisa que membresia da igreja universal. Não estou falando... Não, nada a ver. Igreja universal, irmãos, é o termo que se usa, que engloba todos os convertidos, desde Atos 2 até o dia do arrebatamento, ok? Essa é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Somos nós que estamos aqui, são os nossos queridos que já foram para estar com o Senhor, compomos o corpo de Cristo. Essa é a verdadeira igreja. Entenda o que eu vou dizer aqui. Esta não é a verdadeira igreja. Porque eu não tenho como ter 100% de certeza sobre a vida de... Tem gente aqui que eu nem conheço. Se é convertido ou não é. Então isso aqui, meus irmãos, é a igreja local. Aliás, igreja é um termo que tem diversos significados. Alguns gostam de chamar isso aqui de igreja. Eu, particularmente, não sou muito fã. Certo? O prédio, culturalmente se acostumou. Beleza, esse é um significado. A membresia de uma igreja local. Os irmãos que se reúnem em uma igreja local é igreja. Você tem a igreja no mundo inteiro, a igreja militante. Todos os irmãos vivos no mundo inteiro. E você tem a igreja gloriosa, que já está na glória. São vários termos com a mesma palavra, certo? Mas o texto de 1 João 2,19 mostra claramente que teve gente que viveu no primeiro século, naquela igreja que todo mundo acha que é perfeita, né? A igreja primitiva. E ainda assim, era disfarçado, era agente secreto, porque não era crente de verdade. Foram animados, mas quando viram qualquer calor de perseguição, se mandaram. Paulo denuncia um deles, lembra? Alexandre, o latroeiro, o que trabalhava com latão, né? Não é ladroeiro não, tá, irmãos? É latroeiro. Ele era serralheiro, vamos lá, certo? E Paulo denuncia, 2 Timóteo. Engraçado, né? Paulo tão politicamente incorreto.
falando do irmão, num post de uma carta que vai rodar para tudo aí. Por quê, Paulo? Não é isso que o pessoal fala hoje? Você não pode denunciar ninguém? O abandono de Alexandre, irmãos, Paulo trata porque era algo público. A igreja já sabia do que estava acontecendo. Havia se espalhado. Então ele mostra, amando o presente século, me deixou. Hebreus 10, 39, ali ainda na nossa lista. Onde é que está Hebreus 10? Aqui, está aqui sim. Eu não estou na minha lista de cumprimento Tessalonicenses, vamos só para Hebreus 10, 39 e depois 1 de João 5. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida, o texto que eu parafraseei agora há pouco, certo? Não retrocedem, mas continuam em frente. 1 de João 5, 4 e 5. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória dos que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? Em resumo, meus irmãos, quando você leva alguém para Cristo, qual deve ser a sua primeira providência? Confirmar a fé e a conversão dessa pessoa. Certo? Os puritanos, eles tinham uma frase muito interessante, porque as pessoas perguntavam a eles, uma vez que a igreja deles era muito firme, não era cheia de leizinha, mas cheio de firmeza, de procedimento, de santidade de vida, certo? Então perguntavam aos puritanos, como é que você sabe que alguém realmente se converteu? Aí ele respondia, porque ele veio para a igreja e ele continua vindo. Pastor, peraí, então onde a gente vai para a igreja? Mas depende da igreja. Nós tivemos aqui na nossa igreja, mais de 10 anos atrás, uma família. Talvez os bem antigos vão tentar lembrar e consigam. Começou com um cliente que disse para mim, eu queria muito aprender a Bíblia. Não consigo entender nada. Eu falei, então, na nossa igreja é isso que a gente faz. A gente explica e ensina a Bíblia. Aí ele veio, trouxe a família. Depois falou para mim, e além disso, eu acho que aqui é um bom ambiente para criar meus filhos pequenos, né? Aí tinham meninos mais educados, mais bem criados, sem imoralidade e tal. Então, para ele era ótimo. E aí ele veio. Eu não lembro exatamente, irmão, ele ficou uns 6, 8, 9 meses. Mas claramente ele não se adaptava. Não se adequava. Por quê? Porque ele não se converteu. A igreja era um clube muito bom de convivência. Pessoal, daqui a pouco eu via o pessoal falando, não, a gente vai esse fim de semana na casa de fulano, dessa pessoa. A gente vai fazer um churrasco, fazer um culto ali. Então, maravilha! Ele não estava cansado da bagaceira lá fora e que lugar mais tranquilo, né? Já um cara mais de 40 anos. Mas... Isso não é conversão, irmãos. Nem perto. E aí quando, domingo após domingo, o que ele ouve? Confrontação. Mensagem contra o pecado. E evangelho. Aí não aguentou. Do jeito que foi, foi. Do jeito que veio, foi. Então os puritanos estavam certos. Se uma igreja, de fato, irmãos, praticar o que é uma igreja bíblica, a pregação sistemática da doutrina, do evangelho, a confrontação de pecado, a celebração da ceia, o batismo, o que tem que ter igreja? Igreja não é clube. A gente pode ter o nosso social, tivemos agora no Ano Novo, vai ter o dia de comunhão das famílias, tem o seu lugar. Mas, meus irmãos, tem igreja que vive de evento social e de culto especial, né? Culto rosa, culto azul, culto do Campeonato Brasileiro. Queria estar brincando, mas não estou. Tem sempre que ter uma invenção. Senão o pessoal não fica, né, motivado, não fica fisgado. Tem sempre que ter... A rotina cansa. Nossa, pastor, de novo EBD? Ainda em soteriologia, só tem outro assunto, nós já vai para, sei lá, 30 aulas aí. Mesma coisa. Mas é a rotina, meus irmãos. É a constância que traz firmeza para a nossa vida. Tem o seu lugar, o especial, mas ele é a exceção. Infelizmente, muitas igrejas têm se tornado a regra. O resultado, essas igrejas, com certeza, a pessoa vai e continua indo. A não ser que Deus fale ao seu coração, ele começa a mostrar que eu preciso de alguma coisa a mais, isso aqui eu não estou recebendo, não estou aprendendo, não está vindo, né, através do que está sendo ministrado aqui. Ok? Uma dúvida, meus irmãos, antes da gente sair definitivamente de preservação, de perseverança?
Diga, Diego, cadê o Mike? Traz aqui pro Diego, por favor. Vamos lá. A primeira pergunta seria sobre 1 João 2:19. Eles saíram do nosso meio. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Ele está falando aqui antes, né, no versículo 18, ele fala de que muitos anticristos têm surgido. E aí, essa é a conduta deles, né? Que se eles estiverem na igreja, eles vão sair. Se eles estiverem no meio da igreja, eles vão sair. Se essa igreja pregar verdadeiramente o evangelho, a doutrina, né, se for uma igreja, se apega ao que a Bíblia diz que ela tem que ser. Então, hoje, quem de repente está na igreja, está ali e depois sai, eu posso associar, da mesma forma como o texto associa aqui, espírito de anticristo? Vamos com calma. Se você está falando de um irmão que por algum motivo, infeliz ou não, né, culpa dele ou não, resolveu sair e congregar em outro lugar, não. Essa é outra história. O que João está falando do nosso meio, do meio cristão. Isso me refere certo? a isso mesmo, essa saída... Pronto. Até porque na época tinha uma igreja por cidade. Não tinha nem número suficiente para ter um monte de igrejas por cidade. Então hoje, obviamente, uma vez que a gente se une em lugares públicos, se você fosse pegar todos os crentes de Boa Vista e botar no mesmo lugar, o que eu acho que até seria impossível, você ia precisar do estádio de futebol ou algo bem maior do que isso, entendeu? Então você tem diversas congregações. A gente está se referindo a outra coisa, a gente que saiu do meio cristão, do meio das igrejas, e não foi para canto nenhuma outra igreja, porque revelando a sua verdadeira natureza. Não está se referindo a quem sai de uma igreja e vai para outra. Infelizmente, essa mudança de igreja nem sempre é pelos melhores motivos. O irmão sabe muito bem disso. Na verdade, na minha experiência, quase sempre por motivos fúteis. Eu já vi gente que mudou por causa de garota, de menina. Que a garota que ele gosta lá, então ele vai para lá. Vai entender uma coisa dessa, né? Tem gente que muda porque meus amigos estão lá. Então, para mim, o motivo correto de você mudar de igreja é que a igreja onde você está não está pregando essa doutrina. Talvez um outro motivo justificável é que eu mudei lá para o último bairro, aquele lá com o nome Laura, sei lá o quê, o nome de mulher. Laura o quê? Laura Moreira. Lá, sei lá, nem se identifica, né? Aí, pô, pastor, tá muito longe, não tem o transporte. Aí eu até ajudo, já fiz. Bora procurar, meu irmão, uma igreja mais próxima para você congregar aí, uma igreja firme e tal. Problema nenhum. Mas via de regra é motivo pessoal, fútil, sem necessidade. Você ia continuar? Então, me refiro a isso mesmo, a saída da igreja e não foi congregar em lugar nenhum e tá no mundão aí. Já para mim já fala muito. Para mim, meus irmãos, inclusive, isso é boa parte dessa onda de desigrejado. É gente que percebeu que pertencer a uma igreja local, você tem que prestar contas, você não vai viver de qualquer maneira. Você não vai viver como se você fosse dono do seu nariz. Ou eu estou errado? Você pertence a uma membresia. Então, se o irmão Sinfrônio, membro da comunidade Batista Videira, chega ao meu ouvido, ou ao seu, que lá no trabalho ele está dando mau exemplo, mau testemunho e tudo mais, eu conheço um pastor que disse assim, não, peraí, o que o crente faz da porta da casa dele para dentro não é da minha conta. Eu falei, mas da minha é. Se estiver lá dentro da casa dele, promovendo orgia, não é da minha conta? Que pensamento é esse? O pecado acaba da porta da pessoa para dentro? Ou ele está batendo na mulher, ou a mulher está batendo no homem, tanto faz, porque hoje em dia, né? Tudo é possível. As irmãs estão fazendo boxe, né? Cuidado, tá? Não vai fazer negócio aquele do rock na casa do seu marido, não. Eu tenho que intervir, tá, meu irmão, o que está acontecendo? Porque o testemunho cristão e o nome da nossa igreja, contrapartida, está indo junto, né? Pronto? Outra questão aqui seria sobre Mateus 13. Associar a perseverança a essa parábola, eu não consegui fazer essa ligação. Acho que a semente é jogada sim. muito mais no solo, né, no meu entendimento aqui.
Depende muito mais do solo do que... Mas o solo é a pessoa, Isso. A certo? pessoa. Então, se a semente cai no solo errado, né, um solo que está endurecido e tudo mais, tem um dos resultados é que ele rapidamente dá raiz, mas logo morre. Então, a ideia da conversão nessa parábola, irmãos, é o fruto. O fruto não é a semente ter brotado, certo? Mas é ter dado fruto. Você tem que entender que as parábolas, irmãos, elas têm um limite de interpretação. Você não pode pegar cada detalhezinho e querer achar significado espiritual. O ponto de Jesus é, de 4 tentativas, 1/4 apenas, era um bom solo e deu fruto a, nem lembro, 30, 50, 100, não lembro os números exatamente, mas entendeu? Nesses 3, ele vai mostrar 3 tentativas frustradas de plantação, porque nosso papel é apenas plantar, certo? Nós somos o semeador. E em uma delas ele vai mostrar alguém que animadamente recebeu a mensagem, mas vindo os cuidados deste mundo, já abandonou. Que é muito o que acontecia, principalmente quando você tem no primeiro século, e hoje em dia a perseguição. Hoje em dia não é nem a perseguição, meus irmãos, mas é a pessoa começa a ponderar do que ela está abrindo mão, o que ela está perdendo, entre aspas. E aí não há de verdade uma conversão. Eu quero deixar isso bem claro, irmãos. Não é que houve uma conversão e tipo ela não, né, amadureceu a conversão, aí ela abandonou. Não, ela nem aconteceu. Ela está no processo de conversão. O ponto que a gente está defendendo aqui, meus irmãos, é que se a conversão de fato se consolidar, é o 4º solo. Aí vai dar fruto, aí vai ter consequência, vai se desenvolver a vida espiritual, a maturidade, a santificação, que é o nosso próximo assunto, vai começar na vida dessa pessoa. Os 3 outros solos, alguma coisa impediu que isso aqui acontecesse. São 3 alternativas, 3 cenários que impediu que isso aqui acontecesse. Por isso, repito, né? Se levou alguém a Cristo, meu irmão, seu trabalho mal começou. Porque você está observando externamente. Você pregou o evangelho, você fez um desafio de conversão, eu prefiro muito mais desafio do que apelo. Um desafio à conversão, a pessoa diz, eu quero. Amém. A gente se regozija, a gente põe foto no WhatsApp, tudinho. Mas o trabalho mal começou e, de novo, a vida natural nos ensina, certo? Nasceu filho do irmão e da irmã, que maravilha. Seu trabalho está concluído. Tá nada. Você não sabe, né? Mal começou. Você tem toda aí uma primeira infância, segunda infância, terceira infância, às vezes 4ª, 5ª infância também, quando a criatura não amadurece e tal, pela frente. Trabalho, muito trabalho pela frente. A vida espiritual é a mesma coisa, irmão. Aquele primeiro momento é apenas o estopim. Tudo que tem que ser feito, principalmente, para que principalmente a pessoa, porque você não tem como ter absoluta certeza, tenha certeza de salvação, que realmente se converteu, tal, mas que você possa perceber o fruto de que a pessoa realmente converteu. E eu não preciso citar o nome, meus irmãos, mas para mim um dos que mais me marcaram nos últimos bons anos é um irmão querido que teve que ir embora, porque eu via fruto na vida dele. Claramente. Né, Diegão? Fruto. Você conviveu mais com ele perto, e eu não falo isso para ele assim, vai descer, quando assistir isso aqui. Você nota a diferença na vida da pessoa. Você vê a pessoa com sede de Deus, de aprender de Deus, de crescer. E é isso que, obviamente, a gente ora para que aconteça na vida de todos aqueles que a gente alcança para Cristo. Ok? No caso, nessa parábola, a doutrina mais evidente não seria a eleição que Jesus está querendo apontar? Não diria mais evidente. Tem muita coisa que você pode falar sobre pregação, né? Para mim, principalmente a pregação. Jesus está estimulando os seus discípulos de que o trabalho deles vai ser bom, vai ter resultado, mas não vai ser fácil, né? E qualquer um que trabalhe, meus irmãos, isso é obviamente para todos os cristãos, mas quem trabalha diretamente com plantação de igreja, com evangelismo, diariamente, sabe a pedreira que é. Não é moleza. Você prega 100 vezes para às vezes ele dá atenção, ouvir e querer, e piora cada vez que o mundo vai se afastando mais de Deus, né? Pergunta, Luma. Tem alguma outra? Mas veja aí, irmã, no mic para todo mundo poder ouvir. Dá um microfone, senão eu fico vazio na gravação. Cadê?
Morreu? Som. Isso. Só um comentário a respeito daqueles que saem de uma igreja, né? Da igreja, que... É sobre... que ontem eu conheci uma pessoa, né? Que ela frequentou uma igreja batista e, lamentavelmente, por não conhecer a palavra de Deus, hoje ela se encontra no espiritismo, né? Não vou julgar a igreja de onde ela veio porque eu não conheço, mas esse cenário, meus irmãos, eu já vi muitas vezes porque a pessoa não aprendeu doutrina. No caso, obviamente, nem se converteu. Mas eu não vou dizer o exemplo do espiritismo, porque obviamente a pessoa não se converteu e ela foi com uma doutrina de demônios, basicamente. Mas hoje você vê, isso começou já há muito tempo, nas décadas de 80, 90 já começou. Gente que foi criada na igreja batista, daqui a pouco está numa igreja que ensina completamente diferente. Por quê? Porque hoje doutrina é coisa chata. Desculpa, irmãos, se eu pareço, né, como diz aqui no norte, boçal, mas EBD disso aqui é raro você encontrar. Pode procurar. Uma igreja no Rio de Janeiro, a EBD praticamente só trabalha com causas sociais. Claro, né, porque está obviamente no Novo Testamento que a gente deve ficar tratando de causas sociais na EBD, né? Ou no ensino da igreja, né? Só que não. Há anos a EBD vai tratando causa social, até a causa do índio, lá no Rio de Janeiro. Onde o mais perto que a gente tem do índio é o fato de ser chamado de carioca. Pra quê? Porque estão comprando a agenda do mundo. Aí no outro mês é da consciência negra, no outro mês não sei o que é do feminismo, não sei o que, na EBD. Agora a doutrina, meu Deus, chato. Interessante, né? Romanos, 16 capítulos, 11 sobre doutrina. Olha como Paulo divide as suas cartas. Tem prática, tem aplicação? Sim. Mas a maior parte da carta é sobre doutrina. Inclusive Romanos, que é tratada como a carta magna do cristianismo. Então, pastor, a gente encerrando isso aqui, sabe lá Deus daqui a quantas semanas? Não precisa mais? Não. Toda mensagem, meus irmãos, expositiva, tem doutrina. Eu não preciso ficar citando, então agora nesse texto a escatologia, então nesse texto a pneumatologia, não precisa ficar citando. Você está aprendendo doutrina, de como a Bíblia ensina, como Deus pensa, como Deus é e como a palavra é e assim por diante. E é isso que a gente tem que ser alimentado constantemente. Então este assunto em particular, ou esta matéria em particular, vai voltar daqui a alguns anos. Então a gente vai visitar alguns temas, né, mais detalhados, mais pinçados, é verdade, ainda dentro de doutrina, de vida cristã, mas eventualmente, irmãos, a gente volta a tratar disso. Sabe por quê? Porque, né, tem o pessoal que fez CFM, já viu isso aqui tudinho e tal, mas eu duvido vocês não estão sendo beneficiados de alguma maneira, revendo coisas que eles já, inclusive, tem aqui vários formatos do CFM, do nosso seminário. Sabe por que eu sei disso? Porque eu já participei de momentos assim, e eu também já fiz seminário, eu fiz mestrado, inclusive, e nem por isso deixe ser beneficiado por ser relembrado das velhas verdades que, infelizmente, a gente insiste em esquecer. Então, igreja que não ensina a doutrina, meus irmãos, seus membros vão estar aí como presas, né, na savana, e vai passar, infelizmente, leão, hiena, e vai levar embora. Vamos lá ver se a gente dá uma adiantada aqui. Santificação, próximo slide. Então, basicamente, irmãos, santificação, hagiasmos, é a separação de algo por Deus para o seu uso. Quando relacionado à salvação, a santificação pode ser posicional ou experimental. Então, já explicamos várias vezes, meus irmãos, que a gente sabe que santo é separado, santificação é separação, que não é necessariamente apenas um termo que você poderia usar para o mundo espiritual, tá? Porque a palavra em si significa isso, separado. E a gente tem uma palavra especial em português, santo. Mas se você, em vez de criar uma palavra especial, traduzisse literalmente, Paulo escreveria como? Aos santos que estão em Éfeso, ele escreveria como? Aos separados que estão em Éfeso. Por quê? Porque é uma palavra que significa que era usado para um fim, agora foi separado para o uso de outro fim, de outro objetivo, certo? Antes nós éramos usados para nós mesmos, para o mundo e para o diabo,
não estou inventando, Efésios capítulo 2, nós éramos da carne, do mundo e do diabo. Efésios capítulo 2 começa. Mas Deus, que é rico em misericórdia, um grande amor que nos amou, somos separados agora para o uso exclusivo de Deus. Santificação, irmãos, inclusive, essa separação não significa que o pecado não vai acontecer. Por isso que o texto está dizendo ali que ela é posicional e experimental. Então vamos lá. Sinfrônio se converteu, de verdade, né? Então naquele momento ele é declarado santo. Ele é separado. Deus fala assim, não era para meu uso, mas agora vai ser. Mas pastor, mas o Sinfrônio ainda é um cara todo errado. Ele está ainda, né, verdinho. Pronto, porque tem agora a experimental, ou processual, eu prefiro esse termo do que experimental. Agora começa um processo na vida dessa pessoa. Vamos ver isso com mais calma. Santificação posicional é a fase instantânea de santificação que tem lugar no momento em que a pessoa aceita Cristo como Salvador. Nesse instante, o homem passa a ocupar o status de santo diante de Deus. Ou seja, é considerado separado para pertencer a Ele e para servi-lo. E aí eu tenho o texto de 1 Coríntios 6:1, que lê o seguinte: alguns de vocês foram assim como viviam como o mundo. Contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. É interessante, irmãos, que a santificação difere da justificação, porque a justificação ela não tem processo, ela é um ato estanque e você é justo para toda a sua vida, declarado por Deus justo. Já a santificação, você é declarado santo, mas a gente vai ver na outra alternativa, né, na outra opção, que você começa um processo, ok? Aí de santificação. Aproveitando, meus irmãos, eu não tenho ideia, porque eu confesso que eu nunca me aprofundei nessa parte, dos processos que levaram a Igreja Romana a inventar essa história dos santos. E é interessante, irmãos, que se você lê a Bíblia, esquece Igreja X, Y, Z, você jamais vai chegar à mesma conclusão. Você vê Paulo no início das suas cartas escrevendo aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Éfeso, ou aonde quer que seja. Eu, uma vez, escrevi uma carta para a minha igreja, lá no Rio de Janeiro, estava em São Paulo, no seminário, né? Uma carta, uma coisa que Deus tinha colocado no meu coração, depois de uma década congregando naquela igreja, e que eu percebi que precisavam mudar coisas que chegavam também ao meu conhecimento, né? Não me comparando de maneira nenhuma, mas parecia Paulo ouvindo lá da pessoa da casa de Chloe, as coisas da igreja, né? E, obviamente, não posso ser nem a cutícula de Paulo, não estou me comparando aqui, mas eu estava lá em São Paulo e os irmãos encontravam, mandavam, né, cartas e tal, que a igreja estava passando por essa dificuldade e a outra. Eu resolvi fazer uma carta. Como é que eu comecei a carta? Aos santos que estão na terceira igreja batista da Ilha do Governador. Bem paulino. Mas eu não estava mentindo. Porque, irmãos, Paulo chama os coríntios de santos. Porque se chamasse, né, os Efésios, os Filipenses, gente, né? Na igreja que você gostaria de visitar do mundo antigo, mas Corinto? Sério, você recomendaria alguém visitar Corinto? Não, eu estou indo ali na Grécia, na Mesopotâmia, na Grécia, ali na Ásia Menor e tal. Qual igreja você recomenda para mim? Ó, você vai em Éfeso, muito boa, conheço o pastor lá. Você vai em Filipos. Não vai em Corinto, não. Pessoal, nosso cego. Paulo deu um couro neles, eles ainda não aprenderam nada. Eu não ia. Porque é só ler a carta. Só problema em cima de problema, né? E Paulo chama esse povo de santos. Como a igreja romana entendeu que A, B ou C, por causa da vida que viveu e por causa de supostamente milagres que fez depois da morte, agora é santo, destacadamente chamado santo, eu confesso que esse processo me espanta. Talvez alguns aqui conheçam, porque é tão longe, meus irmãos, da revelação bíblica, é tão longe do que o Novo Testamento fala, que só realmente com o pensamento de um grupo que acha que eles impõem às escrituras o que eles pensam, é que se chega ao final desse processo. Porque a igreja, meus irmãos, ela não determina a escritura determina a igreja, apesar do que o padre Paulo Ricardo fala no vídeo que está aí pelas redes sociais. Não é a igreja, nem a deles, nem a nossa, nem nenhuma, que determina o que diz as escrituras. São as escrituras que regem, limitam, formatam o que a igreja deve ser.
quer no meio evangélico, protestante ou católico, se você faz o contrário, você está saindo do limite, do escopo do que é a igreja. Por isso que eu vivo dizendo, irmãos, igreja não é ONG. Hugo, você quer fazer ali o trabalho, né, para alcançar os moradores de rua, tá? Deus te abençoe, meu irmão. Quem vai te ajudar? Vamos falando, Beltrano, vamos estar orando por você, a gente pode ajudar alguma coisa? Mas não é uma obra da igreja. As pessoas não gostam de ouvir isso, irmãos, porque acham que a gente não... Né, o pastor não gosta de pobre. Deve ser. Não gosta de necessitado, que aí todo mundo se perca. Aí não. Eu só não misturo alhos com bugalhos. E se alguém ainda tem alguma dúvida, semana passada, eu ajudei uma pessoa em necessidade, não estou dizendo aqui para a glória, para dizer, isso é o papel do cristão, irmãos. O problema, sabe o que é? O pessoal quer... Nossa, essa igreja não faz nada pelo social. O cabra não faz nada pelo social. E fica reclamando que a igreja dele não faz. Ele não ajuda nem a velhinha a atravessar a rua, não serve nem para escoteiro. Mas ele quer que a igreja faça. Faz você. Pega do seu bolso, do seu orçamento, vai fazer. Em vez de ficar reclamando que o grupo A, B ou C não faz. E eu não estou inventando, irmãos. Outro dia, no grupo de batistas, alguém quis levantar uma polêmica. Quais são as obras sociais que a Convenção Batista Brasileira faz? Aí eu botei embaixo. Qual a obra social que a irmã faz? Sabe aqueles filmes de Velho Oeste que vê aquele tumbleweed, aquele arbusto seco e o vento soprando, silêncio absoluto? Foi o que aconteceu no post. Foi caladinha depois disso, porque não faz nada. Ela acha que a denominação tem que fazer, que a igreja dela tem que fazer. Irmãos, a Bíblia é muito clara sobre o papel da igreja. A igreja é a coluna da verdade, da doutrina e a propagadora do evangelho. O problema é que o pessoal começa a pegar o evangelho e faz assim, ó. Eles esticam para caber tudo que querem dentro. Aí o cara forma, por exemplo, escolinha de futebol. De futebol, por quê? Papel nosso de pregar o evangelho. Como? Está escrevendo versículo bíblico na bola, o que é? Não, ele faz um cultinho no começo, 5 minutos, joga a bola 3 horas e para ele está pregando o evangelho. Eu não estou desfazendo da iniciativa do irmão, meus irmãos, mas eu vejo que a gente queria alternativas favoráveis ao nosso gosto, do que eu gosto de fazer. Quem gosta do social, né, tem essa tendência mais de que tem que estar envolvido no social e isso, aquilo, ou em causas teóricas, né, como o problema desse, o problema daquele, ou a consciência negra, ou a consciência parda, ou branca, ou azul, o que quer que seja. Então ele se envolve nessas coisas, ele acha que isso é evangelho. Eu não estou inventando, é só você sair da bolha e começar a ver o que falam por aí. Outro dia alguém falou que Martin Luther King, pastor batista, foi um cume, o termo que ele usou, não sei traduzir aqui direito, mas um ápice do evangelho, quando defendeu os direitos civis dos negros dos Estados Unidos. Aí eu disse, não. Ele era um cidadão que usou e tinha o direito disso, de usar a sua influência que tinha na sociedade para uma causa justa. Isso não tem absolutamente nada a ver com o evangelho, ou com ele ser cristão, ou com ele ser pastor. Ele não era o melhor pastor, irmãos, porque ele chegou na frente de todo mundo e disse, eu tenho um sonho, I have a dream. Não. Se ele não tivesse feito absolutamente nada, tivesse cuidado do seu rebanho, ele continuaria sendo um bom pastor. E o pessoal não gosta disso, porque não é politicamente correto. O camarada que se envolve em causas sociais, ele é mais crente na cabeça de alguns. Se envolve publicamente, né? O que quer que seja. Salva os animais. E olha, tá falando de um cara que adora bicho. Se eu pudesse, eu pegava todo o cachorro de rua, levava para casa, dava uma tratada, dava uma repaginada, um dia de spa, para poder botar para adoção. Mas isso não me torna o melhor pastor por causa disso, irmãos. Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque muitas vezes as pessoas se ocupam com causas secundárias, aí você pergunta para a pessoa, quantas pessoas você tem pregado para levar a Cristo? Ah, mas não tenho tido tempo, porque sabe como é que é? Tem que fazer o sopão. E as pessoas vão de barriga cheia para o inferno. Porque estão se ocupando com aquilo que não deveriam estar se ocupando muitas vezes, né?
Esses parênteses, meus irmãos, são importantes para que a gente entender que, voltando aqui, santificação não é, muitas vezes, o que as pessoas pensam que é. Porque o maior alvo da santificação não são nada dessas mudanças superficiais. É a vitória sobre o pecado. Esse é o nosso verdadeiro problema. Esse é o nosso verdadeiro inimigo. Esse é um inimigo tão poderoso que deixa o diabo com inveja. Porque ele consegue fazer o pecado, coisas que o diabo não consegue que a gente faça. Ele consegue nos destruir, se assim nós permitirmos, de uma maneira que o diabo não consegue. E como é que a gente impede que o pecado tenha esse efeito? É a segunda parte. A santificação experimental, que eu prefiro processual. Mas vamos lá. É a fase progressiva da santificação. Começa no momento da conversão e segue se desenvolvendo até o dia da glorificação, em outras palavras, até o dia da morte. O texto de 2 Coríntios 3,18 diz que cristão é transformado de um grau de glória em outro, sendo aperfeiçoado em santidade. Vamos lá. Romanos 6, 19 e 22. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas de vocês. Como oferecer os membros do seu corpo em escravidão à impureza, que leva mais e mais à iniquidade, assim ofereçam-se agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Paulo está fazendo um contraste entre a vida antiga e a vida nova dos romanos. Nós também, claro. 22. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. É aí que a gente falou outro dia, meus irmãos, sobre o pessoal ter problema de se ver como escravo de Deus, né? Escravo não, eu sou servo de Deus. Mal sabe a pessoa que no grego é a mesma palavra. Mudou nada. É porque, de novo, a gente falou isso naquela aula, a pessoa tem na mentalidade, certo? Navio negreiro, casa grande, né? Não o doidinho da televisão, não. Casa grande é a casa grande lá na fazenda, né? Senzala, etc. Tem nada a ver com o contexto do primeiro século, mas ainda assim era escravidão. A escravidão era a única alternativa para alguém que havia perdido tudo, completamente destituído de vida. Não tinha seguro-desemprego naquela época, não tinha bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa sei lá o quê. Perdeu tudo, você está na rua da amargura. Qual era a alternativa, meus irmãos? Luiz, eu e minha família não temos nada. Eu quero vender a minha liberdade para te servir. Parece absurdo, mas era isso que acontecia. Então eu me tornava escravo do Luiz e da sua família, porque pelo menos eu tenho onde dormir, onde comer, como me vestir, certo? E talvez até eventualmente um dia eu pudesse conquistar a minha liberdade novamente, mas no momento é o que eu precisava. Passa isso para Cristo. Eu não tenho nada. E ainda sou escravo do pecado. Aí ele me liberta. Qual a minha alternativa? Eu quero ir com ele. Quero ser escravo dele. É o que Paulo fala aqui nesse texto de Romanos 6, 22. Se no Coríntios 7:1, amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, de novo, um processo. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7. A vontade de Deus é que sejam santificados e se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. A esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é o vingador quando se trata de todas essas práticas, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Como diz aquela velha frase, Deus já inventou o sexo seguro e chamou a isso de casamento. Exatamente. Hebreus 12, 14. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A ideia aqui, mesmo, o pessoal até não entende muito bem, não é que o crente que não é absolutamente completamente santificado pelo padrão de alguém que está julgando isso, não vai ver o Senhor, não é convertido. Não. É que se você não está buscando a santificação, qual é a conclusão óbvia? Nunca convertido foi. Isso é, meus irmãos, parte do pacote, parte do evangelho, parte do mover do Espírito na sua vida. Então, em lugar de ficar dando pulinho e gritinho e não sei o quê, né, e dancinha, o que a gente precisa esperar quando alguém é santificado? Mudança de vida, mudança de caráter. Eu acho tão interessante no vídeo
Etal da Missão Novas Tribos, que é um vídeo muito antigo, é claro, né? Mas tem uma cena, meus irmãos, que me chama a atenção. Essa era uma cultura na Papua Nova Guiné extremamente machista. Os homens praticamente não faziam nada. Eles aqui e acolá caçavam, que para eles era mais diversão do que qualquer coisa, iam para uma casa chamada Casa dos Espíritos, que eles inventaram uma máscara para manter as mulheres fora, e ali eles faziam o quê? Bebiam até cair. Lembra do vídeo, quem já assistiu? Era o que eles faziam. Aí chega o Evangelho, né? Enquanto o narrador está contando a história, o que está acontecendo lá atrás, passando em segundo plano? Um homem, um marido, ao lado da sua esposa, com o filho na carcunda aqui, conversando como gente, como deve ser. Coisa que você não via naquela cultura antes. O que mudou, meus irmãos? O que mudou é o que os antropólogos odeiam, o Evangelho. O que mudou foi Cristo, que entrou e transformou um homem que vivia para si mesmo, machista, que só queria saber de caçar e beber, certo? E transformou num marido, num pai de família. Isso é santificação. Porque o pessoal quer o que hoje? Externo. Pastor, mas peraí, mas nesse padrão aí, eu não estou satisfeito da minha vida como esposo, como pai, como esposa, como mãe, como isso, como aquilo. É onde a gente tem que trabalhar a nossa santificação. E daí, mais uma vez, o contato diário com a palavra. O que precisa mudar na minha vida? O que precisa ser transformado na minha vida? Esse é o processo de santificação. Ok? Filipenses 1:6, não é isso? Para encerrarmos, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Irmãos, querendo Deus, semana que vem nós vamos falar sobre glorificação. No seu livro, no seu manual, né, tem como ser salvo, que inclusive vai ser tanto bom para evangelizar aqui, como você também ter umas dicas sobre evangelismo. E finalmente nós vamos falar sobre o veneno, ou seja, doutrinas que são perigosas para com a soteriologia, com a doutrina da salvação. Ok? Permitindo o Senhor, eu creio que semana que vem a gente consegue encerrar essa doutrina dentro dessa matéria. Uma pergunta, meus irmãos? Não? Ok, nós vamos orar e depois vamos ter um último momento aqui que já tínhamos anunciado. Ok? Vamos orar. Deus querido, nós somos gratos ao Senhor pela firmeza e segurança que a Tua palavra nos transmite. Só isso já seria para nós um argumento suficiente para apontar a nossa necessidade de meditar na Tua palavra. Como vimos no nosso devocional esta semana, a Tua palavra está firmada nos céus. É a nossa fortaleza para onde nos protegemos dos ventos de doutrina, dos nossos sentimentos e emoções, das lutas também, na firmeza da Tua palavra. Obrigado, Deus, por esta manhã de aprendizado, o retorno da nossa EBD. Dá-nos um dia de descanso, tranquilidade, e à noite possamos voltar para ouvir novamente a Tua palavra. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém.